Chegou a hora, hein? Hoje é dia de Fluminense. Conforme prometido pra vocês, eu trago nesse vídeo pré-jogo a lista dos relacionados, as prováveis escalações do Fluminense. Tudo fresquinho, tudo quentinho. Acabou de sair a lista dos relacionados agora, divulgado pela comunicação do Fluminense. Então, nesse vídeo aqui, você vai ficar por dentro de tudo desse grande clássico do futebol brasileiro. Fluminense e Vasco no Maracanã, às 21 horas, tá? Transmissão do Sport TV e do Premier. Luiz Carlos Júnior vai transmitir o jogo. Então já fica ligadinho aí. Você que por acaso não conseguir assistir, não conseguir ir ao jogo, você que é do Rio, e você de fora do Rio de Janeiro que não conseguiu ou não quis vir por Rio assistir esse grande clássico, você vai poder acompanhar pelo Sport TV Premier. Andrezão, não tenho TV por assinatura, só tenho TV aberta. Então eu vou te dar a baita dica. Vai aqui no primeiro link da descrição e baixa o OneFootball. Porque por dentro do aplicativo, tu vai acompanhar o clássico lance a lance, com vídeo dos melhores momentos, dos lances mais importantes. E assim que terminar o jogo, você assiste um VT lá, super legal, com tudo desse grande clássico. Não só desse grande clássico, como todos os jogos do Brasileirão, né? Então não perde tempo não, se você não baixou ainda, vai aqui no primeiro link da descrição e baixe o OneFootball, tá legal? Baita jogo, rapaziada, baita jogo esse clássico de hoje. O Vasco tá querendo vir, tá querendo se recuperar da derrota pro Bahia. Vasco começou muito bem o campeonato, começou vencendo o Atlético Mineiro no Mineirão, depois abriu 2-0 diante do Palmeiras no Maracanã. Só que essa equipe do Vasco, ela tem um problema, tá? E esse problema, ele foi, principalmente quando o jogo contra o Bahia, ele foi diagnosticado. O Vasco, ele é um time, é um oposto do estilo de jogo que nós jogamos, né? Vai ser um confronto de estilo de jogo completamente opostos, tanto do Fluminense quanto do Vasco. O Fluminense, ele tem a bola, posse de bola, ataca o tempo inteiro. O time do Vasco é um time reativo, que joga bastante no contra-ataque. E tem uma criptonita, que pode incomodar bastante a gente, que é o Gabriel Peck, né? O Peck é um bom jogador, eu vou falar excelente jogador, mas excelente é exagero. Mas é um bom jogador, o garoto é muito veloz, tem qualidade no drible, tem um bom passe, precisa melhorar ainda na finalização, mas o Peck é um bom jogador e é um tipo de jogador que normalmente incomoda bastante. Por quê? Porque o Fluminense, ele tem a posse de bola, faz uma marcação linha muito alta, joga com o time todo em bloco no campo adversário. E aí, quando o adversário toma a bola, se der, não precisa nem um super lançamento, não, tá? Se o goleiro conseguir pegar a bola, dar um chutão pra frente e encontrar o Peck livre pra puxar esse contra-ataque, é um jogador que incomoda, é um estilo de jogo que incomoda bastante a gente. Mas o que os vascaínos têm reclamado muito? Que o Vasco, ele tem começado os jogos de forma muito intensa, abriu 2-0 no Galo nos primeiros 10 minutos, abriu 2-0 no Palmeiras, ainda no primeiro tempo, mas no segundo tempo, depois do intervalo, o time morre. E o Vascaíno não encontra explicação pra isso, né? Afinal de contas, o Vasco só disputa o Campeonato Brasileiro. Os caras ficam treinando a semana inteira pra jogar o jogo do Brasileiro. E no segundo tempo morre, era pro time estar voando fisicamente. Só que isso não acontece. Contra o Atlético, eles conseguiram segurar o resultado, apesar do Atlético ter tido um volume de jogo muito grande. Quase empatou no finalzinho, mas o Vasco conseguiu vencer. Contra o Palmeiras, não deu pra segurar o empate. O Palmeiras empatou e quase vira o resultado. O que aconteceu? Quase vira o resultado do jogo, né? Quase vira o placar. Contra o Bahia, o que aconteceu? O Vasco também começou muito intenso, só que o Bahia conseguiu suportar e não sofreu o gol. Bahia marcou 1-0. E aí, atrás do placar, bateu o desespero. No segundo tempo, o aproveitamento do Vasco caiu pra caramba e acabaram sendo derrotados em São Januário. Então, estão vindo aí pra esse clássico contra o Fluminense pra tentar se recuperar. É um clássico que a semana foi até tranquila, pelo que eu tava prevendo para esse jogo, tá? Muita rivalidade dentro, fora de campo, entre as diretorias, briga por Maracanã, torcedor vascaíno acusando o Fluminense de racismo, o Fluminense ameaçando processar quem falasse isso. Aí os dois clubes soltaram notas oficiais pedindo paz para acabar com isso e funcionou. Portanto que hoje parece que vai ser Fluminense e Volta Redonda. Eu vi a torcida do Fluminense mais mobilizada pro jogo contra o Volta Redonda do que pro clássico hoje, tá? De tamanha tranquilidade que foi a semana. Mas é um clássico muito difícil, que o Fluminense precisa ter cuidado. Na minha avaliação, o Vasco tem duas armas, duas jogadas na qual ele se baseia o estilo de jogo dele nesses dois tipos de jogo. Primeiro, bola enfiada pro Peck. E aí ele, lá na ponta direita, no caso lá do Marcelo, do Felipe Melo, do Alexander, tenta partir pra cima no X1,
passar fácil, ou ele corta pra dentro e bate no gol, ou vai na linha de fundo tentar dar uma assistência. E o outro é bola aérea pro Pedro Raul. Pra mim, o jogo do Vasco para por aí. Se o Fluminense conseguir anular a bola aérea, muitos cruzamentos pro Pedro Raul, que é grandalhão, centroavante, sabe fazer gol. Se o Fluminense conseguir anular isso e conseguir anular também o Gabriel Peck, acabou o jogo do Vasco. Acabou o jogo do Vasco. Então, vou colocar aqui a provável escalação do Vasco pra vocês. É essa aí. Tem uma alteração, o Rodrigo ficou de fora do jogo contra o Bahia, tinha sido barrado, tá de volta. Esse aí é exatamente o mesmo time que o Vasco enfrentou o Atlético Mineiro e o Palmeiras, tá? Com o Léo no gol, Puma Rodrigues, Pumita, bom lateral esse cara, hein? Bom lateral, Pumita Rodrigues, lateral direito, Robson Bambu e Léo Pelé, é a zaga do Vasco, com Lucas Piton na esquerda. Vocês podem ver aí nesse mapinha, pessoal, que não tem um meio-campista de criação nesse time do Vasco. Tem 3 volantes, né? O Rodrigo vai jogar de primeiro volante, o Andrei vai jogar de segundo volante e o Jair também, que ele também é volante, completando esse tripé. Ou seja, não tem um camisa 10, não tem um meia de criação. O Andrei sabe construir jogadas, vai jogar de segundo volante, que não é a dele. Toda vez que ele foi colocado aí, a torcida do Vasco reclamou muito. Então ele vai jogar de segundo volante, o Jair também é volante. Então o André e Jair vão ficar responsáveis pelas jogadas. O Vasco vai jogar com 2 homens abertos. Peck na direita e o Alex Teixeira na esquerda. Tem que ter cuidado com o Alex Teixeira também, com o Pedro Raul lá no comando do ataque, tá? Pra tentar anular esse time do Vasco aí e vencer a partida, o Fernando Diniz ele relacionou praticamente tudo que ele tem de melhor. Nós teremos um desfalque no jogo de hoje, que é o Keno. Sofreu uma lesão na coxa contra o River Plate. A gente não sabe que tipo de lesão é essa, se é estiramento, se é contratura, se é grave, se não é grave, quanto tempo volta. Olha o Martinelli, olha a quantidade de tempo que o Martinelli já tá fora do time do Fluminense. Então, vamos torcer aí pro Keno voltar o mais rápido possível, tá? Relacionados pro jogo de hoje, Fábio, Pedro Rangel, Vitor Eudes no gol. Alexandre Jesus, ele tá de volta, ficou fora da lista dos relacionados no último jogo, tá de volta aí o Alexandre Jesus. Lateral direito agora, né? David Braz, Felipe Melo, Guga, Manuel, Marcelo que será titular, já vou botar na sequência aí o time titular do Fluminense, Nino, Samuel Xavier e Vitor Mendes. Então, nos defensores, tudo que a gente tem de melhor disponível aí. Meio-campistas, Alexander, André, Pirani, Giovani, John Narias, Lima, Paulo Henrique Ganso e Thiago Santos. No ataque, Alan, Germancano, Isaac, John Kennedy e Lelê. Ou seja, nenhuma surpresa nos relacionados, tudo que a gente tem de melhor aí, tá? A provável escalação do Fluminense, segundo o GE, seria a entrada do Lima no lugar do Keno. E aí muita gente fala assim, pô, André, mas o Lima não vai bem de ponta. Realmente não vai, portanto que ele não vai jogar por ali. O Fluminense, né, com a entrada do Lima, e eu acho que essa alteração ajudou muito naquela vitória de 5-1 diante do River Plate. Não que o Keno tivesse mal, mas com a entrada do Lima, o Fluminense ele preenche melhor o meio-campo, congestiona o meio-campo, que eu acho que é exatamente o que a gente tem que fazer quando você joga contra um time reativo. Quando você joga com um time reativo, que eu digo, que joga no contra-ataque, naquela bola espetada pros pontas velozes, a única coisa que você não pode dar pra eles é o quê? 1, 2, 3 e... É o quê? É o quê? É espaço. Você não pode dar espaço para o adversário. E como é que você diminui o espaço dos adversários? Claro, um bom posicionamento e preenchimento do meio-campo. Você tem que congestionar o meio-campo. Você não pode deixar espaço para o Gabriel Peck, para o Alex Teixeira, pegar aquela bola sozinho e sair disparado em direção ao nosso gol. Então, eu acho que a entrada do Lima nesse time no lugar do Keno, o Fluminense sai do 4-3-3, passa a jogar no 4-4-2. Eu acho uma decisão acertadíssima do Diniz, e eu acho que a gente vai dificultar muito a vida do Vasco. Aí vai sobrar o que pro Vasco? Bola aérea pro Pedro Raul. Quando o Vasco perceber que não tá conseguindo jogar no contra-ataque, jogar a bola espetada nos seus pontas, porque primeiro que o Vasco não vai ter a bola, né? O Fluminense sempre tem mais posse de bola. E a partir do momento que a gente congestionar o meio-campo e o Vasco não tiver espaço para puxar esse contra-ataque em velocidade, a única alternativa de jogo deles vai ser bola aérea. E aí a gente tem que torcer para os nossos zagueiros estarem bem posicionados e marcar o Pedro Raul, porque ele é grandalhão e tem uma boa impulsão também, tá? Então o Flusão vai com o Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Marcelo. Marcelo titular pelo segundo jogo seguido, depois de jogar contra o River, vai atuar de novo. Lembrando que o Marcelo tá invicto, tá?
André, Alexander e Paulo Henrique Ganso, né? Na verdade, não, André, 4-4-2 agora. Tô acostumado a falar o tripé ali, né? Então o meio-campo vai ser composto por André e Alexander, os dois volantes, com Ganso e o Lima, cada um pelo lado, responsáveis ali pela criação, tá? E o John Arias e o Cano formam essa infernal dupla de ataque, a dupla Canárias, que tem infernizado a vida de todos os adversários que o Fluminense encontra pela frente, tá, pessoal? Então, assim, eu acho que o Fluminense é muito favorito, óbvio, mas eu respeito demais clássicos. Eu já vi a gente ganhando clássicos, quando o nosso time era muito inferior aos nossos rivais aqui da cidade do Rio de Janeiro. Tanto Fluminense, Vasco, Botafogo, Vasco e Flamengo. Então não é porque o Vasco hoje está numa situação de inferioridade técnica que, já ganhou, vamos massacrar, vamos passar. Não, acho que o Fluminense é favorito e eu acho que com essa armação do time, tanto do Fluminense quanto do Vasco, se a gente conseguir, na prática, aplicar a teoria que eu acabei de explicar aqui agora, o Fluminense vai sair vencedor com uma certa tranquilidade. Então, o meu palpite, vocês sempre perguntam, Andrezão, qual é teu palpite pro jogo de hoje? Eu vou repetir o resultado do jogo do Campeonato Carioca. 2-0 Fluminense, tá? E gostaria muito, seria muito bacana se fosse novamente 2 gols do Cano. Lembrando que no jogo do Campeonato Carioca, o Cano meteu aquele golaço de placa do meio campo. Pois é. Se você tinha esquecido, é isso mesmo, foi contra o Vasco, tá? Então eu acho que esse palpite aí de 2-0 é um bom palpite, um bom jogo. Eu acho que o Fluminense vai conseguir marcar um gol no primeiro tempo, o Vasco vai tentar sair para buscar o empate e a gente vai explorar ali os pontos fracos do nosso adversário, conseguindo marcar um segundo gol. E aí o Fluminense vai se poupar, tá? Porque a gente sabe a caminhada longa que a gente vai ter pela frente. Quarta, Cruzeiro. Sábado, Cuiabá. Essa semana dedicada só ao Campeonato Brasileiro. Não vai ter Copa do Brasil nem Libertadores. Então o time do Fluminense ele tá sabendo se poupar dentro do jogo. Então eu prevejo uma estratégia hoje parecida com o que nós fizemos contra o Atlético Paranaense. Abriu 2-0 e administrou o placar. Então esse é meu palpite, deixa o seu aqui nos comentários, tá legal? Deixa eu só passar aqui a equipe de arbitragem, pessoal, porque é ato de Copa do Mundo, tá? O Wilton Pereira Sampaio, eu particularmente não gosto dele. Eu gostei demais das arbitragens dele na Copa, mas é impressionante, quando ele vem apitar Campeonato Brasileiro, como é que ele muda. Então, eu não gosto do Wilton Pereira Sampaio, pra mim é um juiz problemático. Ele é árbitro da FIFA, óbvio, né? Apitou a Copa de Goiás, ok? Os assistentes é o Bruno Rafael Pires, da FIFA de Goiás também, e o Leone Carvalho Rocha, que não é da FIFA, mas é de Goiás. O VAR ficará a cargo do Wagner Hellway, da Paraíba. Tá legal, pessoal? Então, essas são as informações desse super jogo, Fluminense e Vasco. Primeiro clássico do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Primeiro clássico do mês de maio, onde o Fluminense terá 4 clássicos. De 9 jogos que nós vamos disputar em maio, 4 serão clássicos, tá? Vasco e Botafogo pelo Brasileiro e os 2 jogos contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Então a maratona tá começando e vamos apoiar o Fluminense, tá legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não tiver deixado o like ainda, deixa o like agora e compartilha pra geral, tá legal? Fiquem com Deus, pessoal. Um forte abraço. Vitória, Fluminense! E saudações tricolores!